Quando cheguei da escola e encontrei o exame de gravidez positivo sobre a mesa, meu padrasto sorriu e disse: "Vamos ver quem vai acreditar em você agora, sua vagabunda." Com 16 anos, eu carregava no ventre a prova do meu próprio inferno, mas ele não sabia que aquele bebê seria também sua sentença. Bom dia, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje, viu? Sou Aida Schmidt, tenho 72 anos bem vividos e hoje moro nesta casinha simples, mas cheia de amor em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, bem na fronteira com o Uruguai. O vento minuano que sopra por aqui às vezes é forte, mas esquenta o coração, não é mesmo? Hoje acordei cedinho, como sempre faço. Gosto de ver o sol nascendo por trás dos campos enquanto preparo meu chimarrão. É um ritual que mantenho há mais de 40 anos, sabe? A cuia que uso foi presente do meu finado marido, Juvenal, que Deus o tenha. Depois disso, vou para minha cozinha fazer pães e bolos para vender aqui no bairro. Comecei com esse pequeno negócio depois que meus filhos já estavam criados, lá pelos meus 50 anos. Meus pãezinhos de batata e as roscas de canela são os mais pedidos. As pessoas batem aqui na porta bem cedinho, ainda quentinhos, saindo do forno. E eu sempre coloco um pouquinho mais de carinho em cada um deles. Acredito que é por isso que todos voltam, não é só pela comida, mas pelo amor que vai junto. Tenho minha mesinha aqui na varanda, onde coloco os produtos. Foi meu neto Everton quem fez, com suas próprias mãos. Ele tem talento para marcenaria, puxou ao avô. Nessa mesinha já foram contadas muitas histórias, trocadas muitas confidências com as vizinhas que vêm comprar e acabam ficando para um mate e uma prosa. Minha casa não é grande, mas tem um quintal com pés de bergamota, pitanga e jabuticaba, que plantei com minhas próprias mãos. Tenho também minhas galinhas, que me dão ovos fresquinhos todas as manhãs. E uma horta que é meu orgulho. Tem de tudo um pouco: alface, couve, cebolinha, salsinha, tomate. Nada como colher o próprio alimento, não é? Se vocês gostaram dessa conversa e quiserem ouvir mais, por favor, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta vovó aqui a continuar compartilhando suas histórias. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? Tomando chimarrão comigo de manhãzinha, depois do almoço descansando, ou já na hora de se aconchegar na cama? Adoro ler cada comentário e saber um pouquinho mais de vocês. Hoje quero compartilhar com vocês uma história difícil, mas que precisa ser contada. Uma história sobre como nossa vida pode mudar completamente quando pessoas que deveriam nos proteger fazem exatamente o contrário. Sobre como conseguir sobreviver ao pior tipo de traição e encontrar força onde parecia não existir mais esperança. É uma história que guardei dentro de mim por muitos anos, como quem guarda uma ferida que nunca cicatriza completamente. Mas também é uma história de superação e de como a verdade, mesmo quando parece impossível, encontra seu caminho para a luz. Nasci em Guarani das Missões, uma cidadezinha pequena do interior gaúcho, em 1953. Era um lugar onde todo mundo se conhecia, as portas ficavam destrancadas e as crianças podiam brincar na rua sem preocupação. Meu pai, Eustáquio Schmidt, era descendente de alemães e trabalhava como ferreiro. Homem forte, de mãos calejadas, mas de coração macio como pão fresco. Minha mãe, Olinda Batista Schmidt, era professora na única escola da cidade. Uma mulher bonita, de cabelos pretos e compridos, que todos respeitavam pela educação e inteligência. Nossa casa ficava numa rua de chão batido, uma construção simples de madeira pintada de azul claro, com um alpendre na frente, onde meu pai colocou um banco feito por ele mesmo. Tínhamos um quintal grande com árvores frutíferas, jambolão, guabiroba, goiaba e um galinheiro que era minha responsabilidade desde os 6 anos. Éramos 4 irmãos. Eu, a mais velha, depois vinham Teodoro, Gersina e o caçulinha Olívio. Crescemos juntos, brigando e fazendo as pazes como todos os irmãos, mas sempre unidos quando precisava. De manhã, eu acordava com o cheiro do café que minha mãe passava no fogão a lenha e o barulho da bigorna do meu pai,
que começava a trabalhar ainda no escuro. Ajudava a arrumar a cozinha, varria o pátio, alimentava as galinhas e depois ia para a escola, onde minha mãe dava aula. No caminho, passava pela casa da avó Zenaida, mãe do meu pai, que sempre tinha um pedaço de cuca de banana ou um pão de milho quentinho para me dar. Na escola, eu era aplicada. Gostava de matemática e de ler os poucos livros que tínhamos na pequena biblioteca. Nas tardes, depois das aulas, brincávamos de pega-pega, esconde-esconde e fazíamos bolinhos de barro na beira do arroio que passava perto de casa. Minha melhor amiga era a Hortência, filha do farmacêutico da cidade. Passávamos horas inventando histórias e sonhando com o futuro. Ela queria ser médica. Eu sonhava em ser professora como minha mãe. Aos domingos, íamos todos à missa na igreja da Praça Central. Depois, as famílias se reuniam para o tradicional churrasco. Os homens assavam a carne, as mulheres preparavam a salada de batata com maionese e nós, crianças, corríamos pela grama, brincando de roda e cantando Terezinha de Jesus e Ciranda, Cirandinha. À noite, quando o céu ficava pontilhado de estrelas, meu pai nos ensinava as constelações. O Cruzeiro do Sul era a minha favorita. Minha infância foi simples, mas feliz. Não tínhamos muito dinheiro, mas nunca nos faltou comida na mesa ou amor em casa. Meu pai, mesmo cansado do trabalho pesado, sempre arranjava tempo para nos contar histórias antes de dormir. Histórias de lobisomem, da mula sem cabeça, do saci-pererê. As lendas que faziam parte da cultura gaúcha e que nos enchiam de medo gostoso e fantasia. Mas nossa vida mudou completamente quando eu tinha 11 anos. Meu pai começou a sentir dores fortes no peito. No início, ele disfarçava, dizia que não era nada. Continuava trabalhando na ferraria, forjando ferraduras e consertando ferramentas para os fazendeiros da região. Até que um dia, enquanto martelava um pedaço de metal incandescente, caiu no chão da oficina. Foi Teodoro quem o encontrou e correu para chamar ajuda. O doutor Ananias, único médico da cidade, veio às pressas, mas já era tarde demais. Meu pai partiu num dia de primavera, quando os ipês amarelos estavam todos floridos. O enterro foi no pequeno cemitério da cidade. Parecia que toda a Guarani das Missões estava lá. Lembro do caixão simples de madeira sendo baixado na terra vermelha, do choro contido da minha mãe, do aperto na minha garganta enquanto segurava as mãos dos meus irmãos menores. Eu tinha apenas 11 anos, mas naquele momento senti que uma parte da minha infância estava sendo enterrada junto com meu pai. Os meses seguintes foram difíceis. Minha mãe, além de dar aulas, passou a fazer pães e doces para vender e complementar a renda. À noite, depois que meus irmãos dormiam, eu a ouvia chorar baixinho no quarto. Durante o dia, porém, ela mantinha um sorriso forçado no rosto, tentando nos proteger da tristeza. Eu cresci muito nesse período. De menina despreocupada, passei a ser quase uma segunda mãe para meus irmãos mais novos. A situação financeira ficou cada vez mais apertada. O salário de professora mal dava para comprar comida, quanto mais para manter 4 crianças na escola. Foi então que começamos a ouvir falar de Jerônimo Vargas, um comerciante bem-sucedido de Itaqui, cidade maior a algumas horas de distância. Ele vinha regularmente a Guarani das Missões para negócios e começou a frequentar nossa igreja. Logo notou minha mãe, ainda jovem e bonita apesar do sofrimento, e iniciou uma aproximação. Jerônimo era um homem alto, de porte imponente, cabelos grisalhos bem aparados e um sorriso que parecia sincero. Trazia presentes para nós, crianças. Balas, pequenos brinquedos, livros de histórias. Para minha mãe, trazia flores e palavras de conforto. Ele era viúvo também. Dizia entender a dor dela. Prometia cuidar de todos nós se ela lhe desse uma chance. No início, eu via com bons olhos aquela aproximação. Jerônimo parecia gentil, e minha mãe sorria novamente quando ele estava por perto. Mas havia algo nos olhos dele quando olhava para mim, algo que só percebi mais tarde, que deveria ter me alertado. Um brilho diferente, uma atenção demorada demais. Naquela época, porém, eu era apenas uma menina,
inocente demais para entender os sinais de perigo que se anunciavam. Não demorou muito para que minha mãe e Jerônimo anunciassem o casamento. Era o início de 1965. Eu tinha acabado de completar 12 anos. A cerimônia foi simples, na mesma igreja onde havíamos nos despedido do meu pai menos de um ano antes. Muitos na cidade cochichavam que era cedo demais, que o luto mal tinha acabado, mas minha mãe parecia determinada. É pelo futuro de vocês, ela nos dizia. Jerônimo vai dar oportunidades que eu sozinha jamais poderia oferecer. Logo após o casamento, nos mudamos para Itaqui, onde Jerônimo tinha sua casa e seu comércio, um armazém de secos e molhados que atendia toda a região. A casa era grande, de alvenaria, com um sobrado e varanda, bem diferente da nossa casinha simples em Guarani das Missões. Para meus irmãos menores, aquilo parecia um palácio. Para mim, desde o primeiro dia, pareceu uma prisão. Jerônimo tinha regras rígidas para tudo. Horários para as refeições, para estudar, para dormir. Não podíamos fazer barulho quando ele estava em casa, nem receber amigos sem sua autorização prévia. Minha mãe, que antes era uma mulher determinada e independente, agora parecia sempre ansiosa para agradá-lo, mudando de comportamento na sua presença, como se pisasse em ovos. Lembro da primeira vez que notei algo errado. Estávamos há cerca de 2 meses em Itaqui, quando Jerônimo me chamou ao seu escritório no fundo da casa. Era um cômodo escuro, cheio de livros e papéis, com cheiro forte de fumo de corda que ele mascava constantemente. Disse que queria ver meus cadernos da escola, verificar se eu estava estudando direito. Quando me inclinei sobre a mesa para mostrar as lições, senti sua mão no meu ombro, descendo pelas costas. Me afastei instintivamente. O que foi, Aidinha? Está com medo do padrasto? Ele perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Só quero ter certeza que estou criando uma moça de bem. Naquela noite, coloquei uma cadeira encostada na porta do quarto que dividia com Gersina. Na manhã seguinte, minha mãe perguntou por que a cadeira estava ali. Quando tentei explicar, ela cortou a conversa. Não seja ingrata. Jerônimo nos deu um teto, comida boa, roupas novas. Ele só quer o melhor para você. As semanas foram passando, e Jerônimo encontrava cada vez mais motivos para ficarmos a sós. Pedia para eu ajudá-lo no armazém depois da escola, me levava junto quando ia fazer entregas nas fazendas da região. Aida tem jeito para os negócios, dizia para minha mãe, que sorria orgulhosa, sem perceber o que realmente acontecia quando estávamos longe dos olhos dela. Não eram apenas toques, eram olhares, comentários sobre como eu estava ficando mocinha, perguntas sobre se eu já tinha um namoradinho. Preciso saber essas coisas, ele dizia, para proteger a honra da família. No dia em que completei 13 anos, Jerônimo me deu de presente um vestido. Não era um vestido de menina, mas de mulher adulta. Vai ficar linda nele, disse na frente de todos. Quero que use no domingo, para irmos à missa. Quando o domingo chegou, me recusei a usar o vestido. Disse que era muito justo, que me sentia desconfortável. Foi a primeira vez que vi Jerônimo verdadeiramente furioso. Ele não gritou, e isso tornava tudo ainda mais assustador. Falou baixo, entre dentes, que eu estava sendo ingrata e desobediente, que se não aprendesse a respeitá-lo, haveria consequências. E não são só para você, acrescentou, olhando significativamente para meus irmãos menores. A ameaça era clara. Usei o vestido. Na igreja, senti os olhares das pessoas, os cochichos. Dona Nadir, uma senhora que tinha sido amiga da minha avó, me puxou para um canto após a missa. Esse vestido não é apropriado para uma menina da sua idade, ela disse com gentileza. Sua mãe permitiu isso? Não tive coragem de responder. Jerônimo apareceu nesse momento, colocou a mão no meu ombro com firmeza excessiva e sorriu para Dona Nadir. Aida já não é mais uma menininha, não é mesmo? Está virando uma mocinha muito bonita. O aperto no meu ombro dizia tudo o que eu precisava saber. Não deveria contar a ninguém o que acontecia em casa. Quando chegamos em casa naquele dia,
Minha mãe comentou que talvez o vestido fosse realmente um pouco adulto demais para mim. Foi a única vez que a vi questionar algo que Jerônimo fazia. Ele não respondeu na hora, mas naquela noite ouvi a discussão através da parede fina. Ele acusava minha mãe de não confiar nele, de questionar sua autoridade na frente dos filhos. Ela chorou, pediu desculpas. No dia seguinte, tinha uma marca roxa no braço que tentou esconder com a manga comprida, apesar do calor. Na escola, eu me tornei cada vez mais quieta. Minhas notas, antes excelentes, começaram a cair. A professora Durvalina me chamou após a aula um dia para perguntar se estava tudo bem em casa. Comecei a chorar, mas não consegui contar. As palavras simplesmente não saíam. Como explicar algo que eu mesma mal entendia? Como falar do medo que sentia cada vez que ouvia os passos de Jerônimo no corredor à noite? Da forma como ele encontrava desculpas para me tocar, sempre em lugares que pareciam acidentais, mas não eram? Se precisar conversar, estou aqui, disse a professora Durvalina, apertando minha mão. Mas eu sabia que não podia falar. Jerônimo era um homem respeitado na cidade, dono de um dos maiores comércios, benfeitor da igreja. Quem acreditaria em mim, uma menina de 13 anos, contra a palavra dele? À medida que fui crescendo, os olhares e toques de Jerônimo se tornaram mais ousados. Aos 14 anos, comecei a desenvolver estratégias para evitá-lo. Saía mais cedo para a escola e voltava o mais tarde possível, frequentemente indo à biblioteca municipal para estudar. Em casa, nunca ficava sozinha em um cômodo. Dormia com um pedaço de madeira debaixo do travesseiro. Uma noite, quando eu tinha 15 anos, acordei com a porta do quarto se abrindo lentamente. O contorno de Jerônimo apareceu contra a luz fraca do corredor. Fingi que continuava dormindo, mas agarrei firme o pedaço de madeira. Ele se aproximou da minha cama, ficou parado ali por um tempo que pareceu eterno, apenas observando. Então, estendeu a mão em direção ao meu rosto. Foi quando me sentei de repente, o pedaço de madeira em punho. "O que o senhor está fazendo no meu quarto?" Perguntei com a voz mais firme que consegui reunir. Ele recuou, surpreso pela minha reação. "Só vim verificar se você e sua irmã estavam dormindo bem", respondeu com naturalidade ensaiada. Uma casa grande como essa, nunca se sabe o que pode acontecer à noite. "Estamos bem", respondi sem baixar o pedaço de madeira. "Pode sair agora." Ele saiu, mas não sem antes lançar um olhar que deixava clara sua mensagem. Aquilo não tinha acabado. No dia seguinte, durante o café da manhã, Jerônimo anunciou que tinha decidido que eu não precisava mais ir à escola. "Aida já sabe ler e escrever o suficiente", declarou para minha mãe. "Uma moça na idade dela precisa aprender a cuidar de uma casa, a ser uma boa esposa no futuro." Minha mãe hesitou. "Mas ela sempre gostou tanto de estudar. Sonha em ser professora, como eu era." "E de que serviu ser professora para você?" Ele respondeu com desdém. "Se não fosse por mim, você e seus filhos estariam passando fome agora. Aida precisa aprender coisas práticas. Vai trabalhar no armazém comigo, aprender o negócio." Naquele momento, olhei para minha mãe com súplica nos olhos. Era minha última esperança. Se ela me defendesse, se insistisse, talvez eu pudesse continuar na escola, longe dele durante algumas horas por dia. Mas ela apenas baixou os olhos para o prato e murmurou: "Se você acha melhor assim, Jerônimo." Foi como se uma porta se fechasse para sempre. Entendi naquele instante que estava sozinha. Minha mãe, por medo ou por dependência, tinha escolhido o lado dele. Não podia contar com ela para me proteger. A partir daquele dia, comecei a trabalhar no armazém. Jerônimo me colocava para atender os clientes, sempre sob sua supervisão. "Uma moça bonita como você atrai freguesia", ele dizia. Mas o que eu percebia eram os olhares dos homens que frequentavam o lugar, encorajados por comentários sutis que Jerônimo fazia sobre mim. "Não é que minha enteada está ficando uma moça e tanto? Já tem até pretendentes de olho nela." À noite, quando fechávamos o armazém, ele sempre encontrava alguma desculpa para ficarmos sozinhos, fazendo o caixa ou organizando mercadorias.
Foi numa dessas noites, quando eu tinha recém-completado 16 anos, que aconteceu o que eu mais temia. A lembrança ainda me faz tremer. O armazém estava vazio. Minha mãe tinha ido visitar uma comadre com meus irmãos. Vamos conferir o estoque no depósito, ele disse. Tentei argumentar que já estava tarde, que precisava preparar o jantar, qualquer desculpa. Ele insistiu, segurando meu braço com força. Não me faça repetir, Aida. O depósito ficava nos fundos, um lugar sem janelas, com prateleiras altas cheias de mercadorias. Quando entrei, ele trancou a porta atrás de nós. Sabe, Aida, ele começou se aproximando. Já faz tempo que venho notando como você me olha. Eu não olho para o senhor de jeito nenhum, respondi, recuando até sentir a parede fria nas minhas costas. Não minta, ele disse, já muito próximo. Moças da sua idade têm curiosidades. É natural. E como seu padrasto, é minha obrigação ensinar certas coisas. O que aconteceu em seguida ainda é uma mancha escura na minha memória. Lembro dos gritos abafados pela mão dele sobre minha boca, do cheiro de fumo misturado com cachaça, da dor lancinante, da sensação de que algo dentro de mim tinha se quebrado para sempre. Quando finalmente terminou, ele ajeitou a roupa como se nada tivesse acontecido e disse, com a mesma voz controlada de sempre: Isso fica entre nós. Ninguém acreditaria em você de qualquer forma. Nas semanas que se seguiram, vivi num estado de torpor, como se meu espírito tivesse se separado do corpo para suportar o que acontecia. O depósito do armazém se tornou meu inferno particular. Jerônimo sempre encontrava uma desculpa para me levar até lá. Precisamos organizar as prateleiras, ele dizia na frente dos outros. Chegou mercadoria nova para conferir. Durante o dia, eu me movia como um fantasma pela casa e pelo armazém. À noite, lavava meu corpo com força, até a pele ficar vermelha, numa tentativa inútil de me livrar daquela sensação de sujeira que não saía. Emagreci. Meus olhos perderam o brilho. Meu rosto jovem ganhou uma expressão de cansaço que não combinava com meus 16 anos. Minha mãe notou a mudança. Você está doente, Aida? Perguntou certa vez, com genuína preocupação nos olhos. Por um breve momento, pensei em contar tudo. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para saltar como um grito de socorro. Mas então vi Jerônimo parado na porta da cozinha, observando nossa conversa com aqueles olhos frios que me gelavam a alma. Não é nada, mãe, respondi baixinho. Só não dormi bem. Como eu poderia contar? Ela dependia completamente de Jerônimo, financeira e emocionalmente. E havia meus irmãos para considerar. Teodoro com 14 anos, Gersina com 12 e o pequeno Olívio apenas 10. O que seria deles se a nossa família desmoronasse? Pior ainda, e se ninguém acreditasse em mim? Jerônimo era um homem respeitado na cidade, benfeitor da igreja, comerciante próspero. Eu era apenas uma menina. Lembro de uma tarde em que Dona Zulmira, esposa do farmacêutico, veio ao armazém. Era uma senhora gentil, de olhos observadores. Enquanto Jerônimo pesava açúcar para ela, seus olhos se fixaram em mim, notando o modo como eu me encolhia toda vez que ele se aproximava. Aida, querida, ela disse quando ele se afastou para buscar algo. Está tudo bem com você? Se precisar conversar? Senti meu coração acelerar. Alguém tinha notado. Alguém se importava. Mas antes que pudesse responder, Jerônimo estava de volta, colocando-se entre nós com um sorriso que não alcançava os olhos. Aida anda um pouco indisposta, ele disse, a mão pesada no meu ombro. Coisas de moça, sabe como é, Dona Zulmira? Minha esposa já está cuidando disso. Quando a senhora saiu, ele apertou meu braço com força. Não quero ver você de conversinha com os clientes. Seu trabalho é atender e pronto. Naquela noite, o castigo pelo que ele chamou de comportamento inadequado foi pior que o habitual. Acordei no dia seguinte com marcas roxas nos braços e uma dor que me fazia andar curvada. Minha mãe notou quando me viu preparando o café. O que aconteceu com seus braços, menina? Antes que pudesse inventar uma desculpa, Jerônimo respondeu por mim.
Ela estava carregando caixas pesadas no armazém ontem e caiu. Já falei para ter mais cuidado. Vi a dúvida nos olhos da minha mãe. Por um breve instante, pensei que ela finalmente enxergaria a verdade. Mas então, ela apenas suspirou e voltou a mexer o café no fogão. Precisa ter mais cuidado mesmo, Aida. Não quero você se machucando. Foi quando percebi que, mesmo que eu contasse, ela talvez não quisesse ver. Era doloroso demais admitir que o homem que ela havia escolhido para substituir meu pai, o homem em quem ela havia confiado o futuro dos filhos, fosse capaz de tal monstruosidade. Os meses foram passando, e meu desespero crescia junto com uma suspeita terrível que começou a se formar. Meu corpo estava mudando. Meus seios doíam, sentia enjoos matinais, minha menstruação, sempre irregular, não vinha há 2 meses. Tentei negar o óbvio, rezando todas as noites para que fosse apenas um atraso, uma reação do meu corpo ao trauma e ao estresse. Mas no fundo, eu sabia. Estava carregando no ventre a consequência daqueles momentos de horror no depósito do armazém. Não podia esconder para sempre. Logo meu corpo começaria a mostrar sinais visíveis. O pensamento me aterrorizava. Como explicaria? O que Jerônimo faria quando descobrisse? Não tinha dúvidas de que ele me culparia, talvez até me acusasse de me envolver com algum rapaz da cidade. Foi Gersina, minha irmã, quem primeiro notou. Dividíamos o mesmo quarto, e ela me viu chorando enquanto me vestia, tentando abotoar uma saia que já não fechava direito. Aida, você está... Ela não completou a pergunta, mas seus olhos arregalados foram diretamente para minha barriga. Não conta para ninguém, Gersina, por favor, supliquei entre lágrimas. Minha irmã, mesmo com apenas 13 anos, parecia entender mais do que falava. Ela se aproximou, abraçou-me com força e sussurrou. Foi ele, não foi? O Jerônimo. Não consegui responder, mas meu silêncio foi confirmação suficiente. Gersina apertou minha mão. Vamos dar um jeito, mana. Não vou deixar você sozinha nessa. Por algumas semanas, conseguimos esconder. Gersina me ajudava a prender as saias com alfinetes, a usar roupas mais largas. Inventamos juntas uma história sobre eu estar com problemas de estômago para justificar os enjoos matinais. Mas era uma questão de tempo até a verdade vir à tona. O momento que eu tanto temia chegou numa manhã de domingo. Estávamos todos nos preparando para ir à missa quando senti uma tontura forte e desmaiei na sala. Quando acordei, estava deitada no sofá, com minha mãe molhando minha testa com uma toalha úmida e Jerônimo me observando com um olhar que misturava raiva e algo que não consegui identificar na hora. Vamos chamar o doutor Isidoro, minha mãe disse, preocupada. Não precisa de médico, Jerônimo respondeu secamente. Já sei bem o que ela tem. Naquela tarde, enquanto meus irmãos brincavam no quintal e minha mãe visitava uma vizinha, Jerônimo me chamou ao escritório. Fechou a porta e, sem rodeios, perguntou. Você está esperando um filho, não está? Não adiantava negar. Fiz que sim com a cabeça, incapaz de olhar nos olhos dele. De quanto tempo? Quase 3 meses, eu acho, respondi num fio de voz. Ele caminhou lentamente pelo escritório, as mãos cruzadas atrás das costas, como fazia quando estava pensando em negócios. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma calma assustadora. Isso é um problema, Aida. Um grande problema. O que vão pensar as pessoas quando souberem que a enteada do respeitável Jerônimo Vargas está grávida? Uma menina solteira de 16 anos? Vai destruir minha reputação. Mas foi você que... Comecei a dizer, reunindo uma coragem que não sabia que tinha. Ele me interrompeu com um tapa tão forte que caí no chão. Nunca mais repita isso, gritou, perdendo completamente a compostura. Nunca. Ouviu bem? Encolhida no canto, protegendo instintivamente a barriga com as mãos, assenti em silêncio. Ele se recompôs, ajeitou a camisa e continuou como se nada tivesse acontecido. Vamos ter que lidar com isso da melhor forma possível. Primeiro, sua mãe precisa saber. Por favor, não, implorei. Ah, ela vai saber. Hoje mesmo. Mas vai saber a história que eu contar.
Naquela noite, Jerônimo reuniu toda a família na sala. Com um semblante grave, anunciou que tinha descoberto algo terrível. Olhou para minha mãe com falsa decepção nos olhos e disse: Olinda, nossa Aida está esperando um filho. Vi o choque no rosto da minha mãe, a confusão nos olhos dos meus irmãos. Antes que qualquer um pudesse dizer algo, Jerônimo continuou, cada palavra como uma facada no meu coração. Eu te avisei sobre ela. Agora vamos ter que descobrir quem é o pai disso. Minha mãe olhou para mim, os olhos cheios de perguntas e acusações. Aida, é verdade? De quem é esse filho? Abri a boca para responder, para finalmente contar a verdade, mas Jerônimo me cortou. Ela não sabe. Andou se encontrando escondido com rapazes quando ia fazer entregas para mim. Eu desconfiava, mas não tinha certeza até agora. Isso não é verdade, gritei, as lágrimas correndo pelo rosto. Mãe, não foi assim. Minha mãe parecia perdida, dividida entre acreditar no marido ou na filha. Jerônimo colocou o braço ao redor dela, consolador. Sei que é difícil aceitar, Olinda. Também estou decepcionado. Criamos ela com tanto carinho, demos tudo o que podíamos. Foi ele, mãe, consegui dizer entre soluços, apontando para Jerônimo. Foi ele que fez isso comigo, no depósito do armazém, várias vezes. Por favor, acredita em mim. Houve um silêncio pesado na sala. Vi Teodoro apertar os punhos, o rosto vermelho de raiva. Gersina chorava silenciosamente no canto. O pequeno Olívio parecia confuso, sem entender o que acontecia. Minha mãe olhou para Jerônimo, depois para mim, depois de volta para ele. Vi o momento exato em que a dúvida se instalou nos olhos dela. Mas então Jerônimo falou, com a voz embargada de uma emoção tão bem fingida que quase parecia real. Como ela pode dizer uma coisa dessas, Olinda? Eu, que tratei os filhos dela como se fossem meus, que dei um teto, comida, educação, agora ela tenta me acusar para esconder a própria vergonha? E então, a frase que quebrou meu coração em 1000 pedaços. Minha mãe, virando-se para mim com os olhos duros. Como você pode inventar uma mentira dessas, Aida, depois de tudo que Jerônimo fez por nós? Naquele momento, entendi que estava completamente sozinha. A única pessoa que deveria me proteger acima de tudo e todos tinha escolhido acreditar nele ao invés de mim. O mundo desabou sobre meus ombros. Naquela noite, depois da confrontação, fui mandada para o quarto como uma criança de castigo. Mas não era mais uma criança, era uma jovem de 16 anos, grávida e desesperada, traída pela própria mãe. Gersina veio se deitar ao meu lado, segurando minha mão em silêncio. Pela porta fechada, ouvíamos as vozes alteradas na sala, discutindo o que fariam comigo. Temos que mandá-la para longe, Jerônimo dizia. Inventamos que foi estudar em Porto Alegre com alguma tia. Depois que a criança nascer, damos para a adoção. Mas ela é nossa filha, ouvi minha mãe dizer, a voz fraca e hesitante. Uma filha que nos envergonhou, que inventou mentiras horríveis sobre mim. Você quer que as pessoas da cidade saibam? Quer que olhem para nós como a família da menina perdida? Não consegui ouvir a resposta da minha mãe, mas pelo silêncio que se seguiu, entendi que ela havia cedido. Mais uma vez, Gersina apertou minha mão na escuridão. Não vão te mandar para longe, Aida. Vamos pensar em alguma coisa. Mas o que podíamos fazer? 2 meninas contra um homem adulto, poderoso e cruel? A manhã seguinte trouxe uma mudança inesperada na minha situação. Em vez de me mandar embora imediatamente, como havia ameaçado, Jerônimo anunciou outro plano. Aida vai ficar em casa até o bebê nascer, ele declarou durante o café da manhã. Não vai mais trabalhar no armazém nem sair na rua. Se alguém perguntar, está doente. Tuberculose. Isso deve manter os curiosos afastados. Percebi de imediato o que ele pretendia. Me manter isolada, escondida, como um segredo vergonhoso. A gravidez avançaria, o bebê nasceria, e então ele o tiraria de mim e me mandaria embora, provavelmente para algum lugar distante onde eu não pudesse contar a verdade a ninguém.
Os dias que se seguiram foram de profunda solidão. Fui confinada ao quarto que dividia com Gersina, com permissão para sair apenas para usar o banheiro ou comer, sempre quando não havia visitas em casa. As cortinas permaneciam fechadas. Minha mãe trazia as refeições, evitando me olhar nos olhos, como se minha visão lhe causasse dor. Meus irmãos foram instruídos a não falar sobre mim com ninguém, nem mesmo com os amigos mais próximos. Apenas Gersina continuava ao meu lado, firme como uma pequena guerreira. À noite, quando todos dormiam, ela me contava as novidades da cidade, o que acontecia na escola, qualquer coisa para me distrair do desespero que me consumia. O Teodoro não acredita no que o Jerônimo disse, ela me confidenciou uma noite. Ele me falou que sempre desconfiou do jeito que o padrasto olhava para você. Isso me deu um pequeno consolo. Meu irmão, mesmo com apenas 14 anos, enxergava o que minha própria mãe se recusava a ver. As semanas foram passando e minha barriga crescia, tornando impossível esconder a verdade por muito mais tempo. Em casa, a tensão era palpável. Jerônimo raramente me dirigia a palavra, mas quando nossos caminhos se cruzavam, seus olhos comunicavam uma ameaça silenciosa. Minha mãe vivia em um estado de negação, agindo como se nada de anormal estivesse acontecendo. O ponto de ruptura chegou numa noite de tempestade, quando eu estava no 5º mês de gravidez. A chuva caía com força, trovões sacudiam as janelas da casa. Todos já tinham se recolhido, exceto eu, que sofria com insônia. Sentada na cama, acariciava minha barriga, sentindo os primeiros movimentos do bebê, quando a porta do quarto se abriu silenciosamente. Era Jerônimo. Pelo cheiro forte de cachaça, percebi que havia bebido muito. "O que o senhor quer?" perguntei, puxando o cobertor para me cobrir. "Vim ver como está meu filho", ele disse, com um sorriso que me gelou até os ossos. "Não é seu filho", respondi, com uma ousadia que não sabia que tinha. "É meu filho, só meu." Ele fechou a porta e avançou para a cama. "Não me desafie, Aida. Não depois de tudo que fiz por você e sua família. Esse bebê nascerá e irá embora como se nunca tivesse existido. E você também." Senti uma fúria crescendo dentro de mim. Não era mais apenas por mim, mas pelo ser inocente que crescia no meu ventre. Você pode enganar minha mãe, pode enganar a cidade inteira, mas sabe o que aconteceu. E eu também sei. Um dia, todos vão descobrir a verdade. Ele riu, um riso baixo e cruel. "E quem vai acreditar em você? A menina problemática que inventou mentiras sobre o padrasto bondoso para encobrir sua própria vergonha?" "Tenho provas", menti, num impulso desesperado. Isso apagou o sorriso do rosto dele. "Que provas?" Minha mente trabalhava freneticamente, tentando sustentar a mentira. "Escrevi tudo num diário, datas, horas, tudo que você fez. Está escondido onde você nunca vai encontrar." Vi o pânico cruzar seus olhos por um instante, logo substituído pela raiva. Ele agarrou meu braço com força. "Você vai me entregar esse diário agora mesmo, ou juro que..." Não chegou a completar a ameaça. A porta do quarto se abriu de repente e Teodoro estava lá, segurando um lampião. "Solte minha irmã", ele disse, com uma voz que tentava ser firme apesar do tremor. Jerônimo soltou meu braço e se virou para ele, recuperando a compostura. "Volte para a cama, menino. Estou apenas conversando com sua irmã." "Ouvi tudo", Teodoro respondeu. Não era uma conversa. Era uma ameaça. Por um momento tenso, os três permanecemos imóveis, o único som sendo a chuva forte lá fora e os trovões ocasionais. Então, Jerônimo deu um passo em direção a Teodoro. "Você não ouviu nada, entendeu?" "Nada. E se disser alguma coisa para alguém, vai se arrepender." Meu irmão, mesmo sendo apenas um adolescente diante de um homem adulto, não recuou. "Não tenho medo de você", disse, e havia verdade em suas palavras. Jerônimo olhou de Teodoro para mim, depois de volta para ele. Finalmente, saiu do quarto, empurrando meu irmão para o lado ao passar. Quando ficamos sozinhos, Teodoro veio até mim e se sentou na beira da cama.
É verdade, não é? O que você disse para a mãe. Foi ele. Assenti, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ela não acreditou em mim, Theo. Ninguém acredita. Eu acredito, ele disse, segurando minha mão. E vamos provar. Naquela noite, entre sussurros, enquanto a tempestade rugia lá fora, Teodoro e eu começamos a traçar um plano. Não seria fácil, e seria arriscado, mas era nossa única esperança. Na manhã seguinte, a casa parecia estranhamente calma. Jerônimo saiu cedo para o armazém, sem olhar para ninguém. Minha mãe preparou o café em silêncio, como se a cena da noite anterior não tivesse acontecido. Mas algo havia mudado dentro de mim. A confrontação com Jerônimo, a mentira sobre o diário, o apoio inesperado de Teodoro, tudo isso havia acendido uma faísca de esperança e determinação que eu pensava ter perdido. Quando Gersina veio ao quarto mais tarde naquele dia, contei a ela e a Teodoro o plano que tinha começado a formar durante a noite insone. Precisamos de provas, expliquei. Provas que nem mesmo a mãe possa negar. Que tipo de provas? Gersina perguntou. O tipo que a ciência pode dar, respondi, acariciando minha barriga. Um teste de tipagem sanguínea que possa indicar quem é o pai do meu bebê. Meus irmãos me olharam com uma mistura de admiração e medo. O que eu propunha era ousado, talvez até perigoso, mas era nossa única chance. Como vamos conseguir isso? Teodoro questionou. Precisamos de algo com o DNA dele para o teste funcionar. Um fio de cabelo, uma escova de dentes, qualquer coisa. E precisamos encontrar alguém que possa nos ajudar a fazer o exame sem que ele saiba. Conheço alguém, Gersina disse de repente. A filha da dona Zulmira, lembra? Ela se formou em enfermagem e trabalha no hospital de Uruguaiana. Ela sempre foi gentil comigo. Talvez possa nos ajudar. Foi assim que, naquela tarde, enquanto eu permanecia confinada no quarto, Gersina e Teodoro começaram a colocar nosso plano em ação. Gersina iria até a farmácia com a desculpa de comprar um remédio para dor de cabeça e tentaria falar com Dona Zulmira sobre sua filha. Teodoro ficaria responsável por conseguir a amostra de Jerônimo. Passaram-se 2 dias até que Teodoro conseguisse o que precisávamos. Ele entrou no meu quarto ofegante, segurando um pequeno envelope. Consegui, disse triunfante, fios de cabelo da escova dele, e isso. Abriu o envelope e mostrou uma bituca de cigarro. Jerônimo fumava um fumo de corda específico, que mascava e depois enrolava em palha para fumar. Tem certeza que é dele? Absoluta. Vi ele fumar e jogar fora no quintal. Esperei ele entrar e peguei com um lenço sem tocar diretamente. Senti um aperto no peito, um misto de orgulho e preocupação. Meu irmão mais novo estava arriscando muito por mim. Theo, se ele descobrir... Ele não vai descobrir. E mesmo se descobrir, não importa. O que importa é provar a verdade. Naquela noite, Gersina voltou com notícias. Tinha conseguido falar com Neuza, a filha de Dona Zulmira, que estava em Itaque visitando a mãe. Contou nossa situação. Não todos os detalhes, mas o suficiente para que ela entendesse a gravidade. Neuza, comovida, havia concordado em nos ajudar. Ela disse que pode enviar as amostras para um laboratório em Porto Alegre, Gersina explicou. É caro, mas ela conhece alguém lá que pode fazer por menos. Só precisamos de uma amostra sua também, Aida. Com as mãos trêmulas, arranquei alguns fios do meu cabelo e os coloquei junto com os de Jerônimo no envelope. Aquele pequeno pacote continha nossa esperança de libertação. No dia seguinte, Gersina entregou o envelope a Neuza, que prometeu enviar as amostras para Porto Alegre o mais rápido possível. Agora, tudo o que podíamos fazer era esperar. As semanas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Cada dia parecia se arrastar. Cada ruído na casa me sobressaltava, temendo que Jerônimo tivesse descoberto nosso plano. Minha barriga continuava a crescer, assim como minha ansiedade. E se o teste não provasse nada? E se, mesmo com provas, ninguém acreditasse em nós? À noite, deitada na cama enquanto sentia meu bebê se mexer, eu sussurrava promessas para ele. Vamos sair daqui, meu amor.
Vamos encontrar um lugar seguro para nós dois, longe dele. Eu prometo. Foi numa tarde chuvosa, quase um mês depois, que Teodoro entrou correndo no meu quarto, fechando a porta rapidamente atrás de si. Seu rosto estava iluminado por uma excitação contida. Chegou, ele disse simplesmente, tirando um envelope do bolso. Neuza entregou para mim na saída da escola. Ninguém viu. Olhei para o envelope lacrado, sentindo as mãos tremerem. Ali estava a verdade, a prova que ninguém poderia negar. Com dedos desajeitados, abri o envelope e tirei um papel dobrado. As palavras técnicas e os números dançavam diante dos meus olhos, mas uma frase se destacava, clara como cristal. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Senti uma onda de alívio tão intensa que me fez chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de vindição. Finalmente, tinha em mãos a prova irrefutável da verdade que eu sempre soube. E agora? Teodoro perguntou, sentando-se ao meu lado na cama. Enxuguei as lágrimas e olhei para meu irmão com uma determinação nova. Agora, Theo, vamos acabar com as mentiras dele, de uma vez por todas. Com o resultado do exame em mãos, eu sabia que precisávamos agir rapidamente. Jerônimo poderia descobrir nosso plano a qualquer momento, e as consequências seriam terríveis. Reunimos um conselho de guerra no meu quarto. Eu, Teodoro e Gersina, enquanto minha mãe estava ocupada no armazém e o pequeno Olívio brincava na casa de um amigo. Precisamos mostrar isso para a mãe primeiro, Teodoro opinou. Ela tem que saber a verdade, com provas que não possa negar. E se mesmo assim ela não acreditar? Perguntei, o medo ainda presente na minha voz. E se ela ficar do lado dele de novo? Gersina, que tinha amadurecido tanto nos últimos meses, apertou minha mão. Então iremos direto às autoridades. O delegado Valdomiro é amigo do pai da Hortência. Ele vai nos ouvir. Decidimos que a confrontação aconteceria naquela mesma noite. Não podíamos esperar mais. Teodoro ficaria responsável por garantir que o pequeno Olívio dormisse na casa de um amigo, para poupá-lo do que certamente seria uma cena terrível. O dia passou lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade. Quando o sol começou a se pôr, senti o bebê se mexer na minha barriga, como se soubesse que aquela noite mudaria nosso destino para sempre. Jerônimo chegou em casa depois das 8, o cheiro de cachaça já evidente. Era comum que ele bebesse após fechar o armazém, especialmente nas sextas-feiras, como era aquele dia. Sentou-se à mesa para o jantar que minha mãe havia preparado, enquanto eu permanecia no quarto, como de costume. Gersina veio me trazer um prato de comida com um olhar que dizia: está quase na hora. Esperei até ouvir os sons da louça sendo recolhida, sinal de que o jantar havia terminado. Minha mãe estaria na cozinha, e Jerônimo provavelmente se dirigiria para a sala para ouvir rádio, como fazia todas as noites. Era o momento perfeito. Com o envelope seguro nas mãos, saí do quarto pela primeira vez em dias. Meus pés descalços mal faziam barulho no assoalho. Quando entrei na sala, vi Jerônimo sentado em sua poltrona, um copo de cachaça na mão, enquanto o rádio tocava baixinho um programa de notícias. Ele levantou os olhos, surpreso ao me ver ali. "O que você está fazendo fora do quarto?" perguntou, o tom ameaçador mesmo na pergunta simples. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental. "Aida, algum problema?" Senti meu coração acelerar, mas sabia que não podia recuar agora. Teodoro e Gersina apareceram silenciosamente atrás de mim, como guardas protetores. "Precisamos conversar", disse, minha voz mais firme do que imaginei que seria. "Todos nós." Jerônimo se levantou, colocando o copo na mesa lateral. "Volte para o quarto, Aida. Não há nada para conversarmos." "Tem sim", respondi, avançando um passo. "Sobre o pai do meu filho." Vi o pânico cruzar rapidamente os olhos dele antes que recuperasse a compostura. "Já sabemos que você não quer dizer quem é. Não há mais o que falar sobre isso." "Agora eu quero dizer", retruquei. "Na verdade, não preciso nem dizer.
Posso provar. Minha mãe olhou confusa de mim para Jerônimo. Do que ela está falando? Antes que ele pudesse responder, levantei o envelope. Tenho aqui o resultado de um exame de sangue. Um exame que prova, com 99,9% de certeza, quem é o pai do meu bebê. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o rádio parecia ter diminuído de volume. Jerônimo deu um passo em minha direção, mas Teodoro se colocou entre nós. Não se aproxime dela, meu irmão disse, a voz trêmula, mas determinada. Que história é essa de exame? Minha mãe perguntou, finalmente encontrando a voz. Como você conseguiria fazer um exame estando trancada no quarto? Nós ajudamos, Gersina respondeu, dando um passo à frente. Conseguimos amostras, mandamos para um laboratório em Porto Alegre. O resultado chegou hoje. Jerônimo riu, mas era um riso nervoso, sem humor. Isso é ridículo, um absurdo. Vocês não sabem do que estão falando. Sei sim, respondi, abrindo o envelope com mãos trêmulas. E agora todos vão saber. Tirei o papel do envelope e o entreguei para minha mãe, que o pegou com hesitação. Seus olhos percorreram o documento sem entender os termos técnicos. Compatibilidade sanguínea confirmada. Fatores hereditários coincidem. Não há exclusão de paternidade possível. Li em voz alta, para que não houvesse dúvida. A doutora Helena do laboratório em Porto Alegre escreveu que, com os tipos sanguíneos raros que tanto Jerônimo quanto eu temos, a chance de outra pessoa ser o pai é extremamente remota. O homem que você chama de marido, que deveria ser um pai para nós, abusou de mim durante meses no depósito do armazém. Este bebê que carrego é filho dele. A prova está na sua mão. Minha mãe levantou os olhos do papel, o rosto pálido como nunca tinha visto. Isso não pode ser verdade, murmurou, mais para si mesma do que para qualquer um de nós. Não pode ser. Jerônimo avançou, arrancando o papel das mãos dela. Isso é uma falsificação, uma mentira descarada. Eles inventaram isso para me destruir. Por que faríamos isso? Teodoro questionou. Por que Aida passaria por tudo isso? Por que inventaria uma história dessas? Porque ela é desequilibrada. Sempre foi. Uma menina problemática que inventou essa loucura para esconder a própria vergonha. Então, por que o exame diz que você é o pai? Gersina perguntou, sua voz infantil contrastando com a gravidade da pergunta. Jerônimo amassou o papel e o jogou no chão. Isso não significa nada. Qualquer um pode falsificar um papel desses. Foi então que notei algo mudando no rosto da minha mãe. A confusão inicial dava lugar a uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de horror e compreensão. Como se peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. As noites em que Jerônimo insistia para eu ficar no armazém depois do expediente. As marcas inexplicadas no meu corpo. Meu silêncio crescente, meu medo. Tudo que ela tinha escolhido não ver. É verdade, não é? Ela perguntou baixinho, olhando diretamente para Jerônimo. Tudo o que ela disse é verdade. Não era uma pergunta, era uma constatação. Jerônimo percebeu a mudança também. Viu que estava perdendo o controle da situação. Seu rosto se contorceu numa máscara de fúria. Você vai acreditar nessa mentirosa, depois de tudo que fiz por você, por essa família? Responda à pergunta. Minha mãe insistiu, sua voz ganhando força. É verdade? Ele olhou para cada um de nós. Eu, grávida de 6 meses, Teodoro e Gersina ao meu lado como guardas, e minha mãe, de pé entre nós, esperando uma resposta que ela já sabia. Vocês não são nada sem mim, ele disse por fim, a voz baixa e ameaçadora. Nada. Eu dei teto, comida, roupas. Tirei vocês da miséria, e é assim que me agradecem? Minha mãe deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Aquela não era uma negação, era uma confissão. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mal tive tempo de processar. Jerônimo avançou na minha direção, os olhos cegos de fúria. Teodoro tentou se colocar no caminho, mas foi jogado para o lado com um empurrão violento.
Quando Jerônimo chegou até mim, a mão levantada para me atingir, ouvi um barulho seco de impacto. Minha mãe tinha acertado a cabeça dele com o pequeno rádio que estava sobre a mesa. Não foi forte o suficiente para nocauteá-lo, mas o fez cambalear para trás, atordoado. "Saia da minha casa", ela disse, a voz tremendo, mas firme. "Agora." Jerônimo se recuperou do golpe, olhando para ela com incredulidade. "Sua casa? Minha casa. Tudo aqui é meu." "Não importa", ela respondeu. "Então nós saímos, mas você nunca mais vai tocar na minha filha. Em nenhum dos meus filhos." Foi a primeira vez que vi medo genuíno nos olhos de Jerônimo. Não medo físico, mas o medo de perder o controle, de ser exposto pelo que realmente era. "Se vocês saírem por aquela porta", ele ameaçou, "não terão para onde ir, vão morrer de fome nas ruas. Preferimos as ruas a viver mais um dia sob o mesmo teto que você", minha mãe respondeu, uma coragem que eu nunca havia visto antes surgindo em seu rosto. Então, virando-se para nós: "Crianças, peguem apenas o essencial. Estamos indo embora. Agora." Gersina correu para o quarto para pegar nossas poucas roupas. Teodoro ficou de guarda, garantindo que Jerônimo não tentasse nada. Minha mãe me abraçou, apertando-me contra seu peito como não fazia desde que eu era pequena. "Me perdoa, filha", ela sussurrou, a voz embargada. "Me perdoa por não ter acreditado em você, por não ter te protegido como devia." Não consegui responder, apenas deixei as lágrimas rolarem enquanto retribuía o abraço. Em menos de 20 minutos estávamos na rua, cada um com um pequeno embrulho de roupas. Jerônimo gritava da porta, ameaças e insultos que foram diminuindo à medida que nos afastávamos pela rua escura. Não tínhamos destino certo, apenas a certeza de que qualquer lugar seria melhor do que aquela casa que tinha se tornado nossa prisão. Caminhamos até a estação rodoviária, onde minha mãe usou o pouco dinheiro que tinha guardado para comprar passagens para Uruguaiana. Era a cidade mais próxima, onde conhecíamos alguém que poderia nos ajudar. Neuza, a enfermeira que tinha sido fundamental em nosso plano. No ônibus, enquanto a paisagem noturna passava pela janela, senti uma paz que não experimentava há anos. Minha mão repousava sobre a barriga, sentindo os movimentos do bebê, que parecia mais agitado que o normal, como se também sentisse que estávamos finalmente livres. "O que vamos fazer agora, mãe?", Teodoro perguntou, a voz ainda tremendo pela adrenalina dos acontecimentos. Minha mãe olhou para cada um de nós antes de responder. "Vamos recomeçar, como uma família de verdade." Chegamos a Uruguaiana na madrugada. Neuza, avisada por um telegrama enviado antes de partirmos, nos esperava na estação. Ela nos levou para sua pequena casa, onde nos ofereceu abrigo temporário enquanto decidíamos os próximos passos. Nos dias que se seguiram, descobrimos que Jerônimo havia espalhado pela cidade de Itaqui que tínhamos fugido como ladrões, levando dinheiro e mercadorias do armazém. Era sua forma de se vingar, de tentar manter sua reputação intacta. Mas não nos importávamos mais com o que ele dizia. Estávamos longe, estávamos juntos, estávamos a salvo. Minha mãe encontrou trabalho como faxineira no mesmo hospital onde Neuza trabalhava. Não era o salário de professora que ela tinha antes, mas era o suficiente para começarmos a juntar dinheiro para alugar nosso próprio lugar. Teodoro e Gersina foram matriculados na escola local. O pequeno Olívio, que tinha ficado na casa do amigo naquela noite fatídica, foi buscado dias depois, quando já tínhamos um lugar seguro para ficar. 3 meses depois, num dia quente de verão, nasceu minha filha. Pequena, mas forte e saudável, com um par de pulmões que fez o hospital inteiro saber que ela tinha chegado. Chamei-a de Esperança, porque era isso que ela representava para mim. Olhando para aquele rostinho, prometi que ela nunca conheceria o homem que era seu pai biológico, que nunca saberia das circunstâncias da sua concepção, que cresceria cercada apenas de amor, protegida por uma família que tinha aprendido da maneira mais dura o valor da verdade e da união. Ah, meus queridos, como o tempo passa!
Já se foram mais de 50 anos desde aqueles dias difíceis, e aqui estou eu, contando essa história que por tanto tempo guardei dentro do coração. Minha esperança cresceu forte e determinada. Hoje é psicóloga e trabalha ajudando mulheres que passaram por situações semelhantes à minha. Ela tem 2 filhos maravilhosos, meus netos Arthur e Luísa, que são a luz dos meus olhos. Depois daquela noite em que deixamos Itaqui para trás, nunca mais voltamos. Ficamos em Uruguaiana por quase 2 anos, tempo suficiente para nos reerguermos e juntarmos algum dinheiro. Minha mãe, que Deus a tenha, trabalhou incansavelmente para nos dar o que precisávamos. Ela nunca se perdoou completamente por não ter me protegido, mas encontrou redenção dedicando o resto da vida aos filhos e depois aos netos. Quando Esperança tinha quase 2 anos, decidimos nos mudar para Jaguarão. Escolhemos essa cidade por ser longe o suficiente de Itaqui para nos sentirmos seguros, mas ainda no Rio Grande do Sul, a terra que, apesar de tudo, considerávamos nossa casa. Além disso, a fronteira com o Uruguai oferecia oportunidades de comércio que ajudaram a nossa família a se estabelecer. Minha mãe voltou a dar aulas, não mais em escola formal, mas em casa, para crianças da vizinhança que precisavam de reforço. Teodoro, sempre habilidoso com as mãos como nosso pai, aprendeu o ofício de carpinteiro e abriu uma pequena marcenaria que existe até hoje, agora tocada pelo filho dele. Gersina seguiu o caminho da enfermagem, inspirada por Neuza, e trabalhou por muitos anos no posto de saúde da cidade. Olívio, o caçulinha que cresceu sem entender completamente o que tinha acontecido, tornou-se comerciante, mas um comerciante honesto e querido por todos. Quanto a mim, levei tempo para cicatrizar as feridas. Ser mãe tão jovem, nas circunstâncias em que fui, não era fácil. Mas cada sorriso da minha Esperança era como um bálsamo que curava um pouquinho mais do meu coração partido. Terminei meus estudos à noite, enquanto minha mãe cuidava da pequena. E foi na escola noturna que conheci Juvenal, o homem que se tornaria meu marido e o verdadeiro pai da minha filha. Juvenal era viúvo, alguns anos mais velho que eu, e trabalhava como pedreiro. Um homem simples, de poucas palavras, mas de um coração enorme. Ele conhecia minha história. Numa cidade pequena como Jaguarão, os rumores viajam rápido. Mas ao contrário do que eu temia, isso não o afastou. Pelo contrário, ele dizia que admirava minha força e coragem. Nos casamos quando Esperança tinha 5 anos. Foi uma cerimônia simples, no cartório da cidade, seguida de um almoço no quintal da nossa casa. Lembro do cheiro de churrasco no ar, das flores que Gersina tinha arrumado em todos os cantos, da música que tocava no rádio velho. Lembro, acima de tudo, da sensação de paz, de finalmente ter encontrado um porto seguro depois de tanta tempestade. Juvenal adotou Esperança como filha, dando a ela seu sobrenome e seu amor incondicional. Nunca tivemos outros filhos. Complicações no parto de Esperança tornaram isso impossível, mas ele nunca se importou. Já temos nossa princesinha, dizia, enquanto a levantava no ar, fazendo-a rir até não poder mais. Nossa vida em Jaguarão foi simples, mas boa. Morávamos numa casa pequena que Juvenal construiu com as próprias mãos, perto do rio, onde as crianças podiam pescar e nadar nos dias quentes de verão. Tínhamos uma horta que fornecia quase todos os vegetais que precisávamos e algumas galinhas que nos davam ovos frescos todas as manhãs. Quando Esperança completou 18 anos e foi para Porto Alegre estudar na universidade, senti como se um pedaço do meu coração fosse com ela. Mas também senti um orgulho imenso ao ver aquela menina, nascida em circunstâncias tão terríveis, transformar sua história em algo belo e significativo. Juvenal. E eu continuamos nossa vida tranquila em Jaguarão. Ele trabalhava nas construções durante o dia, eu cuidava da casa. E depois que ele se aposentou, comecei a fazer pães e bolos para vender, como faço até hoje. Foram anos de serenidade, de amor simples e verdadeiro, de pequenas alegrias diárias que, somadas, fazem uma vida feliz. Perdi meu Juvenal há 7 anos, vítima de um infarto enquanto podava as árvores do quintal. Foi rápido, sem sofrimento, como ele merecia partir. Fiquei arrasada, claro.
Depois de mais de 40 anos juntos, a casa parecia grande demais, silenciosa demais sem ele. Mas tenho o conforto de saber que vivemos bem, que nos amamos muito, que construímos uma família bonita e forte. Hoje, aos 72 anos, vivo sozinha nesta casa em Jaguarão, mas nunca me sinto realmente só. Meus filhos e netos vêm me visitar regularmente. Teodoro, que também mora aqui na cidade, passa aqui quase todos os dias para um chimarrão e uma prosa. As pessoas do bairro vêm comprar meus pães e bolos e sempre ficam um pouquinho para conversar. Tenho minhas plantinhas para cuidar, minhas galinhas para alimentar, meu crochê para fazer nas tardes mais frias. Às vezes, quando estou sozinha, penso em tudo que vivi. No terror que foi aquele período em Itaqui, na dor que senti, no desespero que me consumia. Penso em como estive perto de desistir, de me deixar afundar na escuridão. Mas então olho para as fotos dos meus netos na parede, para o quintal onde as crianças da vizinhança brincam, para as mãos calejadas que aprenderam a criar beleza, apesar de terem conhecido tanta feiura, e sei que valeu a pena. Valeu a pena lutar, resistir, sobreviver. Nunca mais soube de Jerônimo, depois que deixamos Itaqui. Anos depois, ouvi dizer que o armazém faliu, que ele começou a beber mais e mais, que perdeu tudo. Não sei se é verdade, e sinceramente, não importa. Aprendi que dedicar energia ao ódio é como tomar veneno esperando que o outro morra. Escolhi, em vez disso, dedicar minha energia ao amor, aos meus filhos, netos, amigos, à comunidade que me acolheu. A verdade é que, apesar de tudo, sou uma mulher de sorte. Tenho uma família que me ama, um teto sobre minha cabeça, saúde suficiente para acordar cada dia e fazer meus pãezinhos, memórias boas que superam em muito as ruins. Tenho a paz de quem sobreviveu à tempestade e aprendeu a dançar na chuva. Meus queridos que me acompanharam até aqui, se você está passando por algo parecido com o que vivi, se está naquele lugar escuro onde parece que não há saída, quero dizer diretamente para você: não está sozinho. Não importa o quão poderosa pareça a pessoa que está causando seu sofrimento, não importa quantas pessoas não acreditam em você, há sempre um caminho para a liberdade. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando pensei que tudo estava perdido, quando acreditei que ninguém jamais acreditaria em mim, foi justamente então que encontrei a coragem para lutar pela verdade. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Carrego essas marcas com orgulho, porque me lembram de tudo que enfrentei e venci. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga completamente. Mesmo nos momentos mais sombrios naquele depósito, quando achei que tinha perdido tudo, havia uma pequena chama de esperança que se recusava a morrer. Foi essa chama que me manteve viva, que me deu forças para proteger minha filha, que me ajudou a encontrar uma saída. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Podiam controlar meu corpo, mas minha alma, meus pensamentos, minha essência, esses ninguém jamais conseguiu dominar. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Nas noites em que chorava silenciosamente no quarto, certa de que não suportaria mais um dia, algo dentro de mim se recusava a desistir. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Nunca esqueci o que passei, mas aprendi a não deixar que essas memórias definam quem sou. Aprendi a encontrar alegria nas pequenas coisas, o sorriso da minha filha, o abraço do meu marido, o pão fresquinho saindo do forno. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amarga, desconfiada, fechada para o amor. Em vez disso, escolhi abrir meu coração, confiar novamente, construir uma vida baseada no amor e não no medo. Se você está sofrendo abuso, seja físico, emocional ou psicológico, saiba que não merece isso.
ninguém merece. Não importa o que digam para você, não importa como tentem justificar, abuso nunca é culpa da vítima. E sempre há uma saída. Busque ajuda. Pode ser um amigo, um familiar, um professor, um vizinho, alguém em quem você confie. Se a primeira pessoa não acreditar em você, tente outra e outra, até encontrar alguém que ouça. Em cada país, existem organizações dedicadas a ajudar pessoas em situação de abuso. Procure informações sobre proteção na sua região. Guarde provas, se puder. Um diário, mensagens, qualquer coisa que documente o que está acontecendo. Foi um exame de sangue que me salvou, que provou a verdade quando ninguém queria acreditar. E lembre-se, você não está sozinho. Há mais pessoas passando pelo mesmo que você do que imagina. Há uma comunidade inteira de sobreviventes pronta para acolher e apoiar. A vergonha não é sua, é de quem abusa. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha apenas 16 anos quando fugi de Itaqui com minha família, grávida e aterrorizada. Achei que minha vida tinha acabado antes mesmo de começar de verdade, mas estava errada. Tive uma vida plena, com amor, família, trabalho, alegrias. Você também pode ter. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Há sempre páginas em branco esperando para serem escritas, esperando por capítulos de redenção, de alegria, de paz. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada dia feliz que vivi depois daquele pesadelo foi uma vitória sobre quem tentou me destruir. A dignidade e o respeito são valores universais, não importa onde você esteja. Estenda sua mão, seja parte da solução. Juntos, como uma comunidade global, podemos fazer a diferença. E para vocês, meus queridos ouvintes que acompanharam minha história até aqui, peço que se inscrevam neste canal e ativem o sininho agora mesmo. Cada inscrição é como uma mão estendida para outras pessoas que estão sofrendo em silêncio. É uma forma de dizer: você não está sozinho, estamos ouvindo, acreditamos em você. Compartilhem este vídeo imediatamente com todas as pessoas que vocês conhecem. Nunca sabemos quem pode estar precisando ouvir esta mensagem neste exato momento. Seu compartilhamento pode literalmente salvar vidas, pode dar coragem a alguém que está à beira do desespero, pode ser aquela pequena luz que alguém precisa para encontrar seu caminho para fora da escuridão. E deixem nos comentários a palavra força para que eu saiba que vocês assistiram até o final e estão prontos para fazer parte dessa corrente de apoio e esperança. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Sua ação pode ser o primeiro passo na jornada de cura de alguém. Do fundo do meu coração, muito obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês e suas famílias, e que nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum ser humano jamais tenha que passar pelo que passei. Mas se passar, que saiba que há esperança do outro lado da dor. Eu sou a prova viva disso.